versículo 28. Nós estamos no estudo denominado Aprendendo com Jesus. Cada terça-feira estamos vendo algo que é necessário para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome o seu assento e abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João. Esta noite, Deus me deu uma palavra nesse texto. E a temática desta noite é necessário que nós o conheçamos. E eu já pergunto a você esta noite: você conhece Jesus? Esta temática, João capítulo 14, do 1 ao 9. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esse texto, apesar de ser um texto bem conhecido de toda a igreja, muitos sabem de cor, é um texto muito importante para o cristianismo. E vamos aprender a razão de assim ser. E nós vemos a respeito dessa temática de conhecer a Jesus, que muitos pensam que conhecem Jesus, mas realmente não conhecem. Porque há uma diferença, eu já citei aqui hoje em dia, de saber quem é e conhecer. Eu sei quem é o Lula. Eu sei quem é. Todos os dias vemos as reportagens a respeito dele, também
Jair Bolsonaro, eu sei quem é, mas dizer que eu conheço não é verdade. Eu nunca conversei com eles pessoalmente, não tomei um café com eles, eles não conhecem a minha família, nunca se assentaram à minha mesa, nunca confidenciei nenhum segredo meu, ou uma fraqueza, ou algo que eu precisasse de um conselho deles para a minha vida particular. Então eu não os conheço, eu sei quem é. E essa é uma diferença que muitos não entendem, porque hoje, diferente do tempo a qual muitos de nós aceitamos a fé a Jesus, que éramos perseguidos quando alguém percebia que éramos crentes. Na escola, as professoras realmente nos tratavam mal. E esta é uma grande verdade. Quando sabíamos que éramos da igreja dos crentes. Mas hoje, estamos vendo que as coisas estão diferentes. Muitos estão dizendo ser evangélicos. Você está vendo um artista dizer ser evangélico? Jogadores de futebol dizendo que são evangélicos, apresentadores de televisão dizendo ser evangélicos, atores dizendo ser evangélicos. Parece que dá até ibope dizer que é evangélico, mas nem sempre foi assim. Mas eu pergunto a você esta noite: será que realmente conhecem a Jesus? Será que conhecem o Evangelho? Será que conhecem a palavra de Deus? Tudo aquilo que Jesus ensinou. Então vemos que saber quem é Jesus é diferente de conhecê-lo, de ter intimidade, de ter um relacionamento. E é este relacionamento que Jesus quer nos ensinar esta noite. Porque no texto em que lemos, e um que vou ler agora mesmo, nós vamos ver Pedro, Tomé e Felipe fazendo perguntas que não combinam com quem já está com Jesus há 3 anos aprendendo. Já deveriam ser mestres, mas ainda não sabem, ainda não conhecem. E veja como fica o coração de Jesus, porque esse texto acontece nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. É quinta-feira, um dia antes da crucificação, e ainda aqueles que ele está treinando para ficar como aqueles que levariam adiante a mensagem que Jesus recebeu do Pai, ainda não estão cientes do ministério e quem realmente é Jesus. Porque vemos que esse texto que lemos, porque Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que Jesus começa a falar isso? Nas últimas instruções. Porque ele está dando resposta a uma pergunta de Pedro no capítulo 13. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 13, versículo 33. Jesus vai dizer assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Jesus está dizendo que já havia dito antes, que para onde ele vai, eles não poderiam acompanhar agora neste momento. Versículo 36, disse-lhe Pedro:
Senhor, para onde vais? E alguém pode perguntar, mas será que Pedro sabia para onde Jesus iria? E Jesus vai responder, para onde eu vou você não pode ir, Pedro. Mas depois você me seguirá. Pedro poderia ter parado aqui. Mas Pedro continuou dizendo, por que eu não posso seguir? Porque eu estou pronto a dar a minha vida. E Jesus vai perguntar a ele, você dará a vida sua por mim? E Jesus agora vai declarar que Pedro há de negar a Jesus antes que o galo cante 3 vezes. Terá negado. Na verdade, digo que não cantará o galo enquanto não tiver negado 3 vezes. E na sequência, agora Jesus, respondendo à pergunta de Pedro, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está dizendo, não fique preocupado não, para onde eu vou. E agora Jesus vai declarar para onde ele vai. E ele vai dizer a resposta a Pedro, dizendo o que ele já tinha dito em João 7,33, muito antes desse diálogo. Abra sua Bíblia comigo, João 7,33. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus já havia declarado, eu vou para aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. E agora ele novamente começa a declarar, dizendo que o local para onde ele vai é a casa do Pai, é para o céu. Ele está dizendo, não se perturbem, eu vou preparar um lugar. Que promessa maravilhosa de Jesus aos seus discípulos, dizendo, eu serei entregue amanhã. E Jesus está preocupado porque alguns deles poderiam, assim como aconteceu realmente, deles perderem a fé, deles desistirem do ministério, como esse mesmo João vai declarar em João no capítulo 21, que Pedro, tomando a frente dos demais, disse, vou pescar. E Jesus está dizendo, eu vou preparar-vos lugar. E ele começa a falar que lá aonde ele vai, há muitas moradas. E esta é uma promessa para a igreja, que há um lugar preparado para cada um de nós. E aqui, quando ele fala morada, do grego monai, do latim mansiones, que quer dizer literalmente mansão, casa permanente, lugar de habitação. Jesus está falando que há casas, que há uma morada para aquele que espera nele, lá nos céus. Essa é uma promessa feita por Jesus. Nós vivemos dias de pessoas que fazem promessas e não cumprem. Mas essa promessa de uma morada no céu, de uma habitação eterna, foi feita pelo próprio Jesus.
E Jesus continua no versículo 4 dizendo: vocês conhecem o caminho. E um olha para o outro. Nós conhecemos. Como assim? Que nós sabemos o caminho. Para chegar lá. Porque os irmãos se lembram que não muitos anos atrás, eu passei por todas essas evoluções. Nós andávamos com mapas do carro para chegar no local. Depois veio o GPS. Agora, pelo celular, você adentra o GPS e vai a qualquer lugar sem ninguém perigo. E você chega. Mas é necessário para chegar em local. Jesus está prometendo que há um local onde há moradas permanentes, eternas. E ele está dizendo: vocês conhecem o caminho, mas como? Que caminho é esse? E agora, a pergunta de Tomé. E Tomé, você vai se lembrar que Tomé é aquele que tinha que ver para crer. Ele disse: se eu não colocar meu dedo lá na ferida, de modo algum eu vou crer. Se eu não ver, eu não vou crer. Eu preciso ver as feridas das suas mãos. Esse Pedro que é tipo aquele que não tem fé. Mas este homem vai fazer uma pergunta tão importante, que a resposta dessa pergunta é a resposta que vai trazer luz a respeito do ministério de Jesus, o plano de salvação e a vida eterna. E a melhor resposta de Jesus a essas três indagações do homem, ele vai perguntar: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. Agora Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes de comentar isso, eu pergunto a você uma vez mais: você conhece Jesus? Porque o mundo daquela época queria conhecer Jesus. Os religiosos, o representante do Sinédrio, Nicodemos, em João no capítulo 3, ele foi de noite para conhecer Jesus. Em João no capítulo 12, versículo 20 ao 22, os gregos, que eram considerados intelectuais na época, aqueles que procuravam a verdade através da filosofia e pensavam o dia inteiro e não tinham vergonha de trocar de professor ou até mesmo de religião para adquirir a verdade. Eles vão até Jesus e perguntam a Felipe, que tinha o nome grego: nós queremos conhecer Jesus. E Felipe vai a André, e André, que era aquele que levava as pessoas a Jesus, levou Pedro, e agora está levando os gregos também para conhecer Jesus. Os pecadores também queriam conhecer Jesus. Em Lucas 19, versículos 5 ao 10, nós vemos Zaqueu representando os pecadores, subindo em uma árvore para conhecer Jesus. O mundo queria conhecer Jesus. Agora Jesus dá uma declaração a respeito dele mesmo. Vocês querem me conhecer? Eu sou. Quando Jesus diz esta afirmação,
declaração. E os irmãos vão se lembrar que quando os soldados perguntam a Jesus: é você? Ele diz: eu sou. E os soldados caem ao chão, porque essa declaração, Jesus está revelando a sua divindade. Porque esta foi a resposta de Deus a Moisés, quando Moisés disse: quando perguntarem quem falou comigo, o que eu respondo diz: eu sou. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou o caminho. E esse caminho, que eles disseram que não conheciam, era o próprio Jesus. Eu sou o caminho. O caminho para o céu passa pela cruz. Jesus está dizendo que o caminho para o céu, ele passa pela cruz. Eu mesmo sou o caminho. E já vamos falar mais a respeito desse caminho. A verdade que eles procuravam, porque haviam várias linhas de pensamentos a respeito da eternidade. Os gregos tinham uma ideia, os saduceus tinham outra, os fariseus tinham outra, os judeus tinham outra. Os romanos tinham uma ideia também diferente a respeito da eternidade. E Jesus vem dizendo: eu não sou um tipo de verdade, eu sou a verdade. Ele é a própria verdade, de modo que ele disse em João 8:32: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os gregos procuravam a verdade, e Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Ele é a verdade que leva o homem para o céu. E também eu sou a vida. Mas como entender um paradoxo desse? De morte e vida. Jesus está caminhando para a cruz. Ele está dizendo que ele é a vida. Porque esse é o paradoxo da salvação. O caminho da morte, o caminho da cruz nos trouxe a vida. A vida eterna. Porque nós só vamos para esse lugar que Jesus prometeu, porque quem pagou a passagem, quem franqueou a entrada, o preço era muito caro. O preço foi o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então este convite, o convite universal a toda a humanidade, o convite que é feito a todos vocês. Havia um hino antigo que dizia: eu fui convidado para uma festa lá no céu. Você foi convidado, meu irmão. Você foi convidado. Ele te deu a vida eterna. O caminho que traria a vida, que leva o homem para o céu, passou pela cruz. E falando a respeito desse caminho, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus 6, 19 e 20, a qual temos como âncora da alma
seguro e firme, que penetra até o interior do véu, aquilo que separa o material do espiritual, do temporal do eterno, daquilo que é eterno, do véu que separa. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo o nosso precursor, do dono, do grego prótomos. Esse grego era usado para aquela linha de frente de reconhecimento. Os gregos usavam isso, uma equipe de reconhecimento do local antes da tropa chegar àquele local. Havia uma tropa de reconhecimento que conhecia aquela geografia, o local, para eles passarem. E eles eram que diriam o caminho, é por aqui, é por ali. Isso quer dizer o precursor aqui. E também era usado o mesmo grego. Lá em Alexandria, no porto de Alexandria, no Egito, havia alguns obstáculos para que o barco chegasse até o porto. E um barco pequeno, também chamado pródomos, guiava o barco maior, ensinando o caminho até o porto desejado. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é este que foi à frente, abrindo o caminho, franqueando a entrada do homem ao céu. O representante da raça adâmica, o nosso irmão mais velho. E o escritor aos Hebreus escreve também, no capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou, que rasgou, que rompeu os céus, retenhamos nele firmemente a nossa confissão. Ele rompeu, ele abriu, ele fez o caminho. E para você entender melhor o que o escritor aos Hebreus está dizendo, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto pela sua carne. Ele abriu esse caminho. E agora nós voltamos ao texto, porque as horas passam rapidamente. Agora a pergunta de Filipe. O mesmo Filipe que os gregos procuraram, agora ele faz uma pergunta também, como a de Pedro e como a de Tomé. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ora, Filipe está pedindo aqui uma teofania. Teofania, na teologia, quer dizer, ou a palavra, a etimologia dela, quer dizer, é quando Deus aparece em forma de homem. Ele se transforma na forma de homem para ser entendido pelo homem. E isso aconteceu algumas vezes no Velho Testamento. Teofania e também cristofonia. Mas, por que Filipe pede isso? Se Jesus está ali. E João vai falar a respeito disso
que Jesus é uma teofania. Em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Deus desceu na terra e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem olhava para Jesus está olhando para o Pai. Porque a Trindade quando falamos na Trindade, sabemos que é um Deus, mas três pessoas que conhecessem, dotadas dos mesmos atributos de soberania, poder e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, Ele era Deus, e Ele vai continuar dizendo aqui, que esta é a tese do Evangelho de João, provar que Jesus, Ele era Deus. Ele queria ver uma teofania, mas Jesus, era essa teofania que estava à frente dele. Ele era o próprio Deus. E Jesus vai responder a Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. E Jesus pergunta a você que está muito tempo com Ele: você conhece Jesus? Você realmente conhece Jesus? Porque muitos conhecem o Jesus histórico, o Jesus que dividiu a história do homem em duas, o tempo do homem. Outros conhecem Jesus teologicamente, dentro da teologia sistemática, cristologia, os seus ofícios, rei, profeta e sacerdote. Conhece a sua deidade, 100% Deus e 100% homem. Eu não estou falando disso, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de conhecer, de relacionamento. Você conhece Jesus? Quando você escuta a voz de Jesus, você conhece a voz dele. Esses dias estava dormindo e eu ouvi a voz de Jesus dizendo: Anderson, acorde, vai orar. Você conhece a voz de Jesus? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Jesus? Tem pessoas aí que estão dizendo que estão vendo anjos. Tem pessoas que estão dizendo que viram o inferno, viram os céus. Mas são pessoas que não moram um minuto. Isso não pode ser verdade. Se você quer ver o céu, se você quer conhecer a voz de Jesus, isso demanda um relacionamento. Jesus está dizendo a Felipe: eu estou com vocês todos esses dias. O que adianta andar com Jesus 3 anos, aprender com Jesus 3 anos, ouvir a voz dele 3 anos? E não conhecer Jesus? E ouvir de Jesus a seguinte palavra: vocês não me conhecem ainda. E eu volto a perguntar: você escuta a voz dele?
Você sabe quando é Ele? Porque tem muitas pessoas que estão confundindo a voz de Jesus. Mas Jesus disse que Ele era o bom pastor e as ovelhas conheciam a sua voz. Em João, no capítulo 10, você é a ovelha dele, você conhece a voz dele. Ou está ouvindo a voz do estranho? Você conhece Jesus, meu irmão? Jesus está dizendo a nós que é necessário que nós o conheçamos. Dentro da roda íntima de intimidade, qual é a sua intimidade? Eu falei que outro dia havia multidão que estava atrás do milagre. Havia os 70 que eram os discípulos que estavam mais próximos. Mas em João 6, quando a mensagem ficou um pouco mais pesada, esses 70 foram embora. E disse: quem pode ouvir esse sermão? Agora ficam os 12. Outra categoria de intimidade. E Pedro, falando pelos 12, diz: quando Jesus pergunta, não quereis vocês também se retirar? E Pedro responde: para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Tinha outra categoria, a roda íntima, os três, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus no Getsemane, na hora da oração, amigos da oração, estavam na casa de Jairo, estavam em Mateus capítulo 17, no monte da transfiguração, porque aquele que tem intimidade com Jesus, ele vê o que os outros não vê, ele sente o que os outros não sentem, tem experiências que os outros não têm, porque ele tem relacionamento. E tinha um grau mais elevado ainda, que era João, que na última Santa Ceia, João está com a sua cabeça debruçada ao peito de Jesus, e essa intimidade foi tão grande, porque João teve o privilégio de ouvir as batidas do coração do Criador dos céus e da terra. Qual é o seu grau de intimidade? Você entende o que ele diz? Você obedece ao seu amigo? E eu concluo, porque as horas me mandam parar. Se coloque de pé, meu irmão. Se você o conhece, você está ouvindo a voz dele hoje, e ele está dizendo: é necessário que vocês me conheçam. Vocês têm que me conhecer, porque quem conhece não entra em desespero quando as coisas ficam difíceis, porque ele diz a nós: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. As coisas vão ficar difíceis amanhã. Ele está dizendo: amanhã as coisas vão ficar feias, mas não se turbe o vosso coração. Não acaba amanhã, tem uma eternidade. O que os discípulos não entenderam, Wagner, aquele ladrão na cruz entendeu na hora. Ele estava ali ao lado de Jesus e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares o teu reino. Ele entendeu o evangelho, sabia que Jesus tinha um reino e que a história de Jesus não acabava na cruz. Ele é um Deus, criador de todas as coisas. Há um reino. E eu pergunto a você: você está sentindo ele agora? Esse amigo chamado Jesus. Porque essa mensagem, que Jesus ele quer um relacionamento conosco, uma vida devocional, uma vida de conversa,
realmente de diálogo, um relacionamento diário, porque há filhos que aparecem na casa do pai apenas para pedir, e esses geralmente recebem não, mas há o filho que todo dia vai na casa do pai, abraça o pai, conversa com o pai, tem diálogo com o pai. Se você é um filho que conhece o pai, se você é um filho que tem um relacionamento com o pai, Jesus vai continuar essa história dizendo: tudo que pedis ao pai em meu nome, eu vos farei. Esta é a senha. Esta é a senha. Conhecer Jesus, crer em Jesus e pedir em nome de Jesus. É um relacionamento. Você conhece Jesus? Eu quero orar por você que chegou aqui essa noite com uma situação difícil em sua vida. E eu quero que você entenda algo da parte de Deus, se você conhece Jesus. O salmista disse, talvez com lágrimas nos olhos, que Israel comparou Deus com um bezerro. Às vezes bitolamos o tamanho do nosso Deus, porque não o conhecemos. Não conhecemos. Eu quero que você conheça o seu Deus essa noite. O salmista no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, para as multidões das situações. E ele faz uma pergunta para si mesmo: da onde me virá o socorro? Daí ele se lembra do tamanho do seu Deus e compara com as situações. Ele vê que o seu Deus é infinitamente maior, 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 maior. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, o que é essa situação? Você precisa conhecer o seu Jesus. Um dia eu estava viajando com o pastor Sérgio e nós estávamos no Vectra Elite 2.2. Eu estava andando a 100 por hora, porque eu não conhecia o carro. Ele disse: pastor Anderson, pode pisar um pouco mais, porque vai. Às vezes estamos limitando o Jesus que nós servimos por não conhecer. Eu vou ministrar sobre a tua casa, sobre a sua vida essa noite, dizendo: Jesus, ele pode muito mais do que você está imaginando. Você precisa de um milagre, ele pode fazer milagres. Vem à frente, eu quero orar por você. Você que tem uma situação, meu irmão, vem à frente. O Senhor vai operar milagres aqui essa noite. Você quer um Jesus poderoso trabalhando ao seu favor? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz,
eu sei. Tem mais gente. Você que precisa do milagre, vem aqui à frente. O Senhor, esse Jesus, não vitória ele. Não pense que ele não consegue. Não pense que ele não tem poder para isso. Jesus está perguntando a você: você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? Você conhece o Jesus que você está servindo? Eu quero agradecer algo do céu ao seu coração. Há um milagre acontecendo agora. Senhor dos exércitos, aqui está teu povo, que creu na tua palavra, Pai, que foi pregado. São muitas situações, Senhor. Tu podes mudar situações, meu Pai. Tu podes mudar cativeiros aqui esta noite, ó Pai. Alguns estão pensando: é irreversível, será o meu fim, não tem mais o que fazer. Mas hoje recorre a ti, Jesus Cristo, dizendo: eu quero conhecer-te na aflição, na luta, na tempestade. Opera o milagre, ó Pai. Opera o milagre, ó Senhor dos exércitos. Eu oro pelo Bento também, ó Pai, que vem aqui esta noite buscar em ti, ó Pai querido, também uma vitória da tua parte. Abençoa o teu filho, ó Pai, dá vitória no nome de Jesus, ó Pai. Eu ministro a bênção, eu ministro a cura, eu ministro portas abertas. Que aconteça o milagre agora, no nome poderoso de Jesus. Amém.